Oi, meu nome é Padre Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 66 e vamos ler hoje o capítulo 17 de Números, assim como os capítulos 17 e 18 de Deuteronômio. Também vamos rezar o Salmo 98. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar e imprimir o nosso plano de leitura de graça na descrição do vídeo. E também fica à vontade para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E ativa o sininho também. Já se passaram 66 dias, né? Talvez seja a hora de se comprometer e virar um inscrito do canal. Mas, como eu disse, hoje é o dia 66. Vamos ler o capítulo 17 de Números, um capítulo bem curtinho hoje, além de Deuteronômio, capítulo 17 e 18, e o Salmo 98. Pessoal, lembrando que a gente está seguindo a leitura do podcast original, então no capítulo 17 a gente não vai ler a partir de prerrogativas dos Aaronitas, que a gente leu ontem. Então a gente vai começar a partir de prerrogativas dos Levitas. Vamos lá. O livro de Números, capítulo 17. Prerrogativas dos Levitas. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas que te tragam varas, uma para cada chefe de família, 12 no total, e que cada um escreva nela o seu nome. Na vara de Levi será escrito o nome de Arão, uma vara para cada cabeça de tribo. Colocai-as na tenda do encontro, diante do documento da aliança que fiz com eles. A vara daquele que eu escolher florescerá, e assim acabarei com os protestos dos israelitas contra vós. Moisés disse aos israelitas que lhe trouxessem 12 varas, uma para cada chefe de tribo, e entre elas a vara de Arão. Moisés depositou as varas diante do Senhor na tenda da aliança. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda da aliança, viu que havia florescido a vara de Arão, representante da tribo de Levi. Lançava brotos e flores, e as flores amadureciam até se tornarem amêndoas. Moisés tirou todas as varas da presença do Senhor e as levou aos israelitas. Eles as examinaram e cada um recolheu a sua. O Senhor disse a Moisés: Leva outra vez a vara de Arão à presença do documento da aliança, para que se conserve como sinal contra os rebeldes. Cessem seus protestos contra mim e não morrerão. Moisés fez exatamente o que o Senhor lhe ordenara. Os israelitas disseram a Moisés: Morremos, estamos todos morrendo. Quem se aproximar da morada do Senhor morrerá. Vamos morrer todos? O livro de Deuteronômio, capítulos 17 e 18. Capítulo 17, ainda em cultos proibidos. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus touros ou cordeiros mutilados ou deformados. Seria uma abominação para o Senhor teu Deus. Processo por idolatria. Se numa das cidades que o Senhor teu Deus te dará se encontrar um homem ou uma mulher que faça o que desagrada o Senhor teu Deus, violando sua aliança, que preste culto a deuses estrangeiros e se prostre diante deles, ou diante do sol, da lua, ou de todo o exército do céu, fazendo o que eu proibi, e o denunciarem a ti, ou tu mesmo tomares conhecimento, primeiramente investigarás a fundo. Se for verdade que se cometeu tal abominação em Israel, farás sair às portas o homem ou a mulher que cometeu o delito e o apedrejarás até morrer. Somente com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas se procederá à execução do réu. Não será executado com o depoimento de uma só testemunha. A mão das testemunhas será a primeira na execução, e todo o povo em seguida. Assim extirparás a maldade do teu meio. Tribunal do Templo. Se uma causa te parecer muito difícil de julgar, causas duvidosas de homicídio, litígios, lesões que surgirem em tuas cidades, subirás ao lugar escolhido pelo Senhor. Irás aos sacerdotes levitas, ao juiz que estiver em função, e os consultarás. Eles te comunicarão a sentença. Aquilo que te disserem no lugar escolhido pelo Senhor, tu o farás, cumprindo a decisão deles. Cumprirás sua decisão e porás em prática sua sentença, sem te afastares à direita ou à esquerda. Aquele que, por arrogância, não obedecer ao sacerdote posto a serviço do Senhor teu Deus, nem aceitar sua sentença, morrerá. Assim extirparás do meio de ti a maldade. O povo, ao tomar conhecimento, aprenderá a lição e ninguém tornará a agir com arrogância.
sobre o rei. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, tomares posse dela e nela habitares, e disseres, vou nomear para mim um rei, como os povos vizinhos, nomearás rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Nomearás rei um dos teus irmãos. Não poderás nomear um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não aumentará sua cavalaria. Não enviará tropas ao Egito para aumentar sua cavalaria, pois o Senhor vos disse, jamais retornareis por esse caminho. Não terá muitas mulheres, para que seu coração não se extravie, nem acumulará prata e ouro. Quando subir ao trono, fará escrever num livro uma cópia desta lei, segundo o original dos sacerdotes levitas. Ele a levará sempre consigo e a lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a respeitar o Senhor teu Deus, pondo em prática as palavras desta lei e destes mandamentos. Que ele não se erga orgulhoso sobre seus irmãos, nem se afaste desse preceito à direita ou à esquerda. Assim ele e seus filhos no meio de Israel prolongarão os anos de seu reinado. Capítulo 18. Sobre os sacerdotes. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte na herança de Israel. Comerão da herança do Senhor de suas obrigações. Não terá parte na herança de seus irmãos. O Senhor será sua herança, como lhe disse. Direitos sacerdotais. Se alguém do povo sacrificar um touro ou uma ovelha, dará ao sacerdote uma espádua, as queixadas e o estômago. Darás a ele as primícias do teu trigo, teu mosto e teu azeite, e a primeira lã ao tosquiar teu rebanho. Porque o Senhor teu Deus os escolheu para sempre, a ele e a seus filhos, entre todas as tribos, para que estejam a serviço pessoal do Senhor. Se um levita residente em qualquer povoado de Israel se transferir por vontade própria ao lugar escolhido pelo Senhor, poderá servir pessoalmente ao Senhor seu Deus, como os outros seus irmãos levitas que estão aí a serviço do Senhor, e comerá uma parte igual à dos demais. Excetuam-se os sacerdotes adivinhos. Sobre profetas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, não imites as abominações desses povos. Não haja entre os teus quem queime seus filhos ou filhas, nem adivinhos, nem astrólogos, nem agoureiros, nem feiticeiros, nem encantadores, nem espíritas, nem adivinhos, nem necromantes, pois quem pratica isso é abominável ao Senhor. E por tais abominações o Senhor teu Deus os deserdará. Sê íntegro em tuas relações com o Senhor teu Deus. Esses povos que desapossaram escutam astrólogos e adivinhos, porém o Senhor teu Deus não te permite isso. Um profeta dos teus, dentre teus irmãos como eu, o Senhor teu Deus suscitará para ti. Vós o escutareis. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia. Não quero continuar escutando a voz do Senhor meu Deus, nem quero mais ver esse terrível incêndio para não morrer. O Senhor me respondeu, eles têm razão. Suscitarei um profeta como tu dentre teus irmãos. Porei minhas palavras em sua boca, ele lhes dirá o que eu lhe mandar. Eu pedirei contas a quem não escutar as palavras que ele pronunciar em meu nome. E o profeta que tiver a arrogância de dizer em meu nome o que eu não lhe ordenei, ou falar em nome de deuses estrangeiros, esse profeta morrerá. E se perguntares a ti mesmo, como distinguir se uma palavra não é palavra do Senhor? Quando um profeta falar em nome do Senhor, e não acontecer nem se cumprir sua palavra, é coisa que o Senhor não disse. Esse profeta fala com arrogância, não o temas. Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. Sua destra lhe deu a vitória, seu santo braço. O Senhor dá a conhecer sua vitória, revela sua justiça à vista dos povos. Lembrou-se de sua lealdade e fidelidade para com a casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a vitória do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, gritai, aclamai, tocai a cítara para o Senhor, a cítara ao som de instrumentos. Com clarins e ao som de trombetas, aclamai diante do Senhor e Rei. Retumbe o mar e tudo o que ele contém, o orbe e todos os que nele habitam. Batam palmas os rios, aclamem juntas as montanhas, diante do Senhor que está chegando para governar a terra. Governará o orbe com justiça e os povos com retidão. Pai Santíssimo, te agradecemos e te louvamos. Ah, Senhor, o teu salmista canta o teu louvor e te louva melhor do que
Jamais poderíamos, porque é a Tua palavra. É o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos ajuda a rezar. E assim te pedimos, por favor, hoje, ajudai-nos a rezar. Porque por conta própria, não podemos rezar como devemos. Então, Senhor, ajudai-nos a te louvar, ajudai-nos a ver a Tua sabedoria na Tua palavra e a deixá-la transformar as nossas mentes e nossos corações. E te agradecemos porque Tu és bom e fazes o bem, porque Tu és nosso Pai e nós somos os Teus filhos. Muito obrigado por nos reivindicar como Teus, e nós te reivindicamos como nosso, como é nosso direito. Reivindicamos os nossos direitos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, então tivemos provavelmente um dos capítulos mais curtos dessa jornada inteira hoje, em Números capítulo 17, onde tem a história, de novo, de rebelião em rebelião, temos o povo de Israel sendo colocados à prova, basicamente. E o Senhor diz a Moisés, tá bom, pega essas varas, marque os nomes dos pais de cada família, de todas as 12 tribos de Israel, incluindo Arão, e traga-as para o templo do Senhor, ou a tenda do encontro, o tabernáculo, o lugar santo. E a vara de Arão é a que floresce. Isso significa tipo, olha, eu sei que todos vocês querem servir no templo, eu sei que todos vocês querem ser sacerdotes, mas vão ser só os da família de Arão, da tribo de Levi. E assim é nosso capítulo mais curto, em Números capítulo 17. E tomara que isso subjugue o povo e eles se tornem humildes e aceitem a decisão de Deus, né? Sabe de nada, inocente. A gente vai ver o que acontece nos próximos dias com uma pausa rápida amanhã, claro, para falar mais uma vez sobre o sacerdócio levítico. Porque, de novo, é muito importante para nós entender o quão vital é o serviço. Serviço, no caso, no sentido de adoração, certo? E isso é muito importante. Mas também lemos o capítulo 17 e o capítulo 18 de Deuteronômio, que falava sobre cultos proibidos, formas proibidas de adoração. Então, não só se voltar para outros deuses, mas também que tipo de coisa podemos oferecer a Deus. Então, se houvesse um animal defeituoso, como ovelha, ou boi, ou gado, seja o que for, essa coisa defeituosa não pode ser dada a Deus. Isso nos lembra tão claramente do fato de que damos a Deus o nosso melhor, e é isso que somos chamados a fazer. Se alguém se desviar, como o capítulo 17 diz, se alguém se desviar e adorar falsos deuses, o sol, a lua, ou seja o que for, a justiça de Deus é tão clara aqui porque está bem detalhado na lei que se essa pessoa for acusada por uma só pessoa, não é suficiente. Tem que ter 2 ou 3 testemunhas que possam testemunhar, eu vi essa pessoa cometer idolatria. E não só isso, não pode ser apenas uma pessoa, alguém com rancor contra alguém acusando falsamente. Tipo, sua palavra contra a minha. Tem que haver 2 ou 3 testemunhas, mas mesmo assim, a pena ser a punição capital, a pena ser a morte, é brilhante, quer dizer, é severa, mas é brilhante que a pessoa que atira a primeira pedra no acusado tem que ser uma das acusadoras, tem que ser uma das testemunhas. A ideia de tipo, eu não posso só passar para outra pessoa fazer. E lembra, novamente, esse é um período difícil e essas pessoas estão sendo trazidas de um estado de quase nenhuma lei, onde o poder que manda, né, tipo, sobrevive o mais forte, para uma ideia de justiça, do tipo, não, isso tem que ser de um jeito justo. E esse é o caminho, olho por olho, dente por dente. E não só isso, mas o fato de não só tem que ter 3 testemunhas, mas as testemunhas estão em jogo também, porque, claro, posso dar um falso testemunho, né? E então, ir embora. Mas dar falso testemunho e então ser a primeira pessoa a atirar a primeira pedra para matar uma pessoa, isso custa muito de um ser humano. E eu acho que isso é, de novo, parte da sabedoria de Deus. É uma sabedoria brutal, mas eu acredito que ainda é sabedoria. Continuando no capítulo 17, últimas 2 coisas. A gente tem as limitações da autoridade real. No momento, Israel não tem um rei. E por muito tempo, Israel não vai ter um rei, até o rei Saul. E isso vai ser um pouco mais para frente. Vamos passar pelo período de Josué, vamos passar pelo período de Juízes e finalmente em 1 Samuel vamos entrar na Era dos Reis. E tem instruções aqui em Deuteronômio que dizem, quando você chegar à terra, o povo vai pedir um rei. E aqui está o que o rei tem que fazer. O rei não pode aumentar a sua cavalaria, que seria a ideia de reunir um exército enorme. Além disso, ele não deve ter muitas mulheres para que seu coração não se extravie. Isso é uma regra tão clara. E o que acontece? A gente tem o rei Saul no futuro, depois temos o rei Davi e depois teremos o rei Salomão. E Salomão terá 300 esposas e 700 concubinas. Temos aqui a palavra de Deus dizendo que o rei não deve ter muitas esposas para que seu coração não se extravie. E isso é literalmente, exatamente, o que acontece com o rei Salomão, com suas 300 esposas e 700 concubinas.
Seu coração se volta para servir outros deuses. E essa é uma das razões pelas quais nesse capítulo, logo nessa próxima sessão, diz que o rei, quando se assentar no trono, guardará essa lei para si mesmo e a lerá todos os dias, para que seja lembrado da lei de Deus e não se extravie do Senhor, não se desvie do Senhor. Mas o que acontece é que Salomão se desvia do Senhor seu Deus. Agora, uma última observação em Deuteronômio capítulo 18. Temos não só as práticas abomináveis proibidas, como recorrer a feiticeiro, adivinho, necromante, todas essas coisas, mas Deus então promete: um profeta dos teus dentre teus irmãos, como eu, diz Moisés, né? O Senhor teu Deus suscitará para ti, vós o escutareis. E esse profeta como Moisés é o nosso Senhor Jesus. É incrível. Essa é uma das profecias de Jesus, uma das previsões futuras do nosso Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um profeta como Moisés. E é muito interessante que estamos aqui atrás em Deuteronômio capítulo 18, e Moisés está prometendo: virão os dias em que o Senhor levantará um profeta como eu. Agora sim, temos outros profetas também, profetas incríveis que foram como Moisés, mas Jesus é aquele que finalmente cumpre essa profecia de ser o cumprimento desse grande papel de profeta. Jesus Cristo é o último, de certa forma, o profeta final que conduz a uma nação de profetas. A gente sabe que aqueles que são batizados são ungidos, sacerdotes comuns, profetas e reis. Falamos sobre isso antes, mas ele é o único, é a sua profecia que compartilhamos. É seu poder, seu papel, sua capacidade que compartilhamos. Vamos continuar nos próximos dias olhando novamente para o sacerdócio levítico. E de novo eu quero encorajá-los a continuar, porque é importante para nós entendermos como o Senhor desejava ser adorado no passado, e isso revela algo ainda mais profundo sobre como o Senhor deseja ser adorado agora, no presente. Estou rezando por você todos os dias e peço a você, por favor, reze por mim, mas também rezem uns pelos outros, porque, como eu disse 1000 vezes agora, ou melhor, aproximadamente 66 vezes, porque a gente está no dia 66, não estamos sozinhos, e você não está sozinho nisso. A gente precisa nos encorajar e caminhar uns com os outros e nos apoiar mutuamente. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para vê-los amanhã. Deus abençoe.